Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem? Bora para mais uma aula? Nós iremos continuar na página 11, exercício 20. Então, vocês irão ler. Leia agora o texto do último intertítulo da reportagem. É esse daqui. Até quando? Então, você vai ler esse trecho aqui para conseguir responder as questões. Tá? Então, a primeira questão é a 20. Que aspectos são enfatizados nessa parte da reportagem e não na outra? Então, que aspectos aparecem nessa reportagem e não naquela outra maior que a gente tinha visto? Aqui são duas respostas, são duas alternativas corretas. Entre A, B, C, D e E, você vai escolher duas, são duas corretas. E aí você vai justificar sua escolha com trechos do texto. Exercício 21. Releia esta frase. Muitas crianças morrem, outras ficam sem os pais, ou são enviadas por eles para diferentes países. A palavra muitas, que está em destaque aqui no começo da frase, ó. Muitas. Acompanha qual substantivo? Então, esse muitas é relacionado a que palavra? Sua resposta daqui. B de bola. Outras. Ó, outras também está em destaque aqui, ó. Se refere a qual palavra anterior? Então, esse outras está dizendo sobre quem que ele está falando. É só a resposta da B. C. A frase apresenta dados exatos ou imprecisos. Então, eu tenho aqui o número exato de pessoas que morreram ou eu tenho um número impreciso? Eu não tenho certeza. É só a resposta aqui e você vai explicar. D de dado. O pronome eles está substituindo uma palavra anterior. Que palavra é essa? Então, ainda aqui, ó, o pronome eles está relacionando, está substituindo uma palavra anterior. Que palavra é essa? E. A substituição de uma palavra por um pronome tem a função de... Aqui você vai anotar também. Qual é a resposta? Reflexão, prática de reflexão sobre a língua. Pronome 1. Então, você vai fazer o quê? Você vai ler também esse trechinho aqui, tá? Para poder responder a questão. Questão 22, 23, 24 e assim por diante. Considere o título e responda. Qual é o assunto desse texto? Então, esse texto está falando sobre o quê? Você vai responder aqui. 23. Nesse trecho inicial, há palavras e expressões que interligam informações do texto. Avalie as informações a esse respeito e assinale a incorreta. Ó, a incorreta. Aí você vai colocar qual é a incorreta. 24. O sujeito da oração, comem arroz e feijão, está oculto. A gente já estudou sobre isso. Reescreva essa oração inserindo adequadamente uma das palavras abaixo. Então, o que você vai fazer? Reescrever a frase usando um desses pronomes aqui. Quem é que come arroz com feijão? Vocês vão colocar aqui. B de bola. Você selecionou um pronome para sujeito da oração. Esse pronome substitui que expressão anterior? Então, você selecionou um pronome para sujeito da oração, que você usou um deles. Esse pronome substituiu que expressão anterior? Que termo? Você vai colocar aqui também. C. Na frase reescrita, o pronome indica que a ação de comer é realizada por também uma opção. Leia o segundo trecho da mesma reportagem. Então, aqui você vai encontrar um outro trechinho e vai ler também. Vai encontrar aqui uns nomes bem bacanas, tá? E aí você vai... Aqui, ó, tem mais um pedacinho aqui para você ler, para você responder as outras questões. 25. Sobre o trecho lido, responda as questões seguintes. Por que o repórter se refere às crianças refugiadas como novos brasileiros? Por quê? Você vai localizar e vai marcar aqui. Por que o repórter está falando que as crianças são novos brasileiros? B de bola. Conforme o exemplo, relacione os sintagmas destacados no texto ao seu referente. Então, conforme o exemplo, relacione os sintagmas destacados ao texto referente. Então, por exemplo,
Aqui eu tenho o termo eles, ó, que está em destaque. Eles é relacionado a quê? A novos brasileiros. Aqui eu tenho também outro termo em destaque, desse número. Desse número está ligado aqui outra palavra. Você vai fazer a mesma coisa, você vai usar a setinha para ligar essa palavra que é relacionada a desse número. Só isso. Nascer em. Ela foi uma desses novos brasileiros que conversaram com a reportagem. De quem o autor do texto fala ao utilizar a palavra ela? Você vai responder aqui. Leia mais um trecho da reportagem. Então, um outro trechinho. As pessoas lá eram más. Então, você vai ler esse trechinho para conseguir responder as outras questões. Releia este trecho. O único país que lhes ofereceu um visto. Então, a expressão o único país refere-se a que país já mencionado no texto? É a Arábia Saudita ou é o Brasil? Alternativa. B de bola. A quem se refere o pronome lhes? Está se referindo a quem? Você vai escrever aqui. O pronome lhes relaciona-se àqueles? Também é a mesma coisa. Alternativa. Você vai marcar uma. Reescreva esta frase substituindo os termos destacados pelos respectivos referentes. O único país que lhes ofereceu um visto. Quem foi? Então, você vai começar preenchendo aqui. Qual foi o país que ofereceu um visto? Ofereceu um visto a quem? Aí você vai anotar aqui. Todos aqueles nomes. Em relação à frase reescrita, então a frase que você reescreveu aqui. Quem seria o sujeito dela? E o complemento verbal? Se é complemento verbal, o complemento é após o verbo. Então, assim que você localizar o verbo aqui nessa frase, você vai contar do verbo em diante, que é o complemento verbal. F. Considerando sua resposta ao item anterior, indique a função sintática de lhes. Então, esse lhes funciona como sujeito ou como complemento verbal? Em 7, releia a frase. Começaram a nos tratar diferente quando descobriram que éramos cristãos. Por que no texto esta frase está entre aspas? Você vai responder aqui. B de bola. A quem se refere o pronome nos em destaque? A quem se refere esse nos? Esse pronome faz referência àqueles. Então, mesma coisa, você vai escolher uma alternativa. Qual é a função sintática de nos? Esse nos funciona como sujeito ou como complemento verbal? Observe uma frase do texto e sua reescrita. Então, o texto original. A irmã mais velha, Chesa, afirma que é um alívio estar no Brasil. Texto reescrito. A irmã mais velha, Chesa, afirma à repórter que é um alívio estar no Brasil. Qual é o sujeito de ambas as frases? Quem é o sujeito? Você vai colocar aqui. B. Que informação foi acrescentada na reescrita? Então, a reescrita é essa aqui, ó. Qual é o termo que foi acrescentado? Só colocar aqui. C. Qual é a função sintática de a repórter? Esse a repórter funciona como sujeito ou complemento verbal? D de dado. Reescreva esse trecho trocando a repórter por um dos pronomes presentes no quadro a seguir. Então, você vai substituir o termo a repórter por um desses pronomes aqui. Qual que se encaixa melhor aqui? A irmã mais velha, Chesa, afirma que é um alívio estar no Brasil. E aí, qual desses você pode utilizar? E. O pronome que você inseriu no texto mantém a mesma função sintática no termo a repórter? Então, o pronome que você inseriu no texto mantém a mesma função sintática? Mantém o mesmo sentido? É isso que ele está perguntando. Você vai responder aqui. Vai explicar o porquê. Então, esse é o conteúdo que eu vou deixar para vocês. Tá? Lembrando que esses exercícios já foram realizados e já foram corrigidos nas aulas do Zoom. Estou deixando esse daqui para quem não conseguiu entrar, tá bom? Então, obrigada, tchau, tchau.